presentes, senhoras e senhores, bom dia. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, por proposição da bancada feminina, em parceria com o Conselho Estadual da Mulher Empresária de Santa Catarina, SEMI, e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC, dão início neste momento ao 3º Seminário Empreende Mulher Catarinense. No ano de 2005, foi promulgada a Lei número 13.583 para comemorar o Dia Estadual da Mulher Empresária. Para que possa ser reconhecido publicamente, o SEMI, Conselho Estadual da Mulher Empresária de Santa Catarina, braço feminino da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, coerente com seu compromisso de contribuir com o aperfeiçoamento do poder legislativo em todas as esferas, fortalecendo sua relação com a sociedade, decidiu, juntamente com a FACISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, realizar o 3º Seminário Empreende Mulher Catarinense, que iniciou em 15 de agosto de 2015, comemoração esta de grande importância e sucesso. Hoje, com a sua 3ª edição acontecendo, dia 17 de agosto de 2017. A comemoração tem como premissa reconhecer o trabalho desenvolvido pela classe empresarial feminina catarinense e destacar os múltiplos papéis desempenhados pelas mulheres na sociedade: profissional, mãe, esposa, filha e dona de casa, se tornando assim exemplos para outras mulheres, além de estimular o desenvolvimento e integrá-las, oportunizando a atualização e troca de informações durante o Dia Estadual da Mulher Empresária. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Registramos
a presença das seguintes autoridades: Excelentíssima Senhora, terceira secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Ana Paula de Lima. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, Silvio Drevec. Excelentíssima Senhora, segunda secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Dirce Heidenscheid. Senhor presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, Ernesto João Reck. Senhora presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresarial, Neiva Killing. Senhora presidente do Conselho Estadual da Mulher Empresária, SEMI, Janelise Royer dos Santos. Senhora conselheira Marlise Alves Teixeira, do Conselho Regional de Contabilidade, neste ato, representando a Comissão da Mulher Contabilista do Estado de Santa Catarina. Senhora presidente da Associação Empresarial e Cultural do município de Biguaçu, Sandra Molinaro. Senhora presidente da Associação Empresarial do município de Maravilha, Poliana de Oliveira. Senhora coordenadora municipal de políticas públicas para mulheres, Florianópolis, Célia Fernandes. Senhora coordenadora regional do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, SEBRAE, Soraya Tonelli. Senhora vereadora do município de São José e vice-presidente do Direito das Pessoas com Deficiência, Cristina de Souza. Convidamos para fazer o uso da palavra Senhora presidente do Conselho Estadual da Mulher Empresária, SEMI, Janelise Royer dos Santos. Bom dia, espero que todas tenham chegado muito bem. Nós sabemos que tem alguns ônibus ainda presos no engarrafamento, no trânsito. Aguardamos que todas também possam estar conosco hoje para um dia profundamente especial. O dia de hoje foi pensado com muito carinho. O tema é a comunicação, de que forma nós podemos ser mais eficientes, ser mais efetivas, utilizando a comunicação a nosso favor. Então, prestem bastante atenção, levem com muito carinho tudo que aqui for falado, porque tudo foi pensado para o desenvolvimento, para o crescimento e para o auxílio de vocês, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. Vamos levar isso para as nossas empresas e fazer com que nós tenhamos mais sucesso do que nós já temos. Quero de coração agradecer à deputada Ana Paula Lima, que mais uma vez abriu as portas para que nós pudéssemos fazer esse evento aqui nesta casa, que sempre nos acolheu com muito carinho, muito respeito. Agradeço a presença do nosso presidente da FACISC, Ernesto João Reck, um profundo apoiador do trabalho dos núcleos das mulheres de todo o Estado. Sem o apoio dele e o apoio do corpo técnico da FACISC, nada do que nós pretendemos fazer seria possível. Então, agradeço e peço que todas aproveitem esse espaço, aproveitem esse tempo, conheçam as mulheres que aqui estão, troquem cartões, procurem diversificar, sentar longe das mulheres que vocês
já conhecem, que já são suas amigas, façam novas amizades, porque isso é algo que nós precisamos aprender, a fazer networking, a usar todo o nosso tempo para conseguir captar e aumentar a nossa rede de relacionamentos. Então, muito obrigada a todas que aqui já estão. Peço desculpa por atrasarmos um pouquinho o início, mas nós achamos que todas conseguiriam chegar e, infelizmente, não foi possível, tá? Então, vamos fazer com que o dia de hoje valha a pena, que vocês voltem para casa com vontade de retornar no próximo ano, tá? De coração, agradeço a todas, tenhamos um bom dia. Convidamos para fazer o uso da palavra senhor presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, Ernesto João Reck. Bom dia a todas as empresárias catarinenses. Eu gostaria, como presidente da FACISC, eu bater palmas para vocês. Pelo vosso dia, pela empolgação que vocês levam para as nossas associações empresariais, para as nossas cidades catarinenses. Parabéns pelo dia de vocês. Parabéns por ter a disponibilidade e, acima de tudo, ter a atitude de aqui estar, aqui buscar conhecimento, aqui buscar relacionamento, para cada dia mais ter a capacidade de tomar boas decisões nos vossos negócios. Nossa saudação e nosso agradecimento à deputada Ana Paula de Lima. Obrigado pela iniciativa, obrigado pela colaboração. Estamos no caminho certo, deputado. Estamos no caminho certo. Nós temos essa convicção, que é pelo associativismo que nós buscamos as melhores condições para o desenvolvimento empresarial de Santa Catarina. Deputado, eu gostaria realmente que essa primeira fileira tivesse muito mais deputadas catarinenses. E aqui está o desafio. Tem a deputada Dirce também. Aqui está o desafio de muitas lideranças de nosso estado. As mulheres têm que assumir a posição que é de vocês. Eu lembro que a Janelise estava num evento na minha grande cidade, São Lourenço do Oeste, há poucos dias, regional, e ela cobrava um pouco das mulheres. Mulheres, é normal nós acharmos que nós não estamos 100% preparados. É normal. Mas nós temos que aproveitar as oportunidades quando chegam até nós. Convites há. É que às vezes nós ficamos dando algumas desculpas e nós não assumimos o desafio. Nós não assumimos a grande oportunidade de fazer a grande diferença. Mencionando o seu nome, Janelice, eu quero de coração agradecer o quanto você está fazendo a grande importância para o sistema. Você está sendo a grande maestra. Mas esse sucesso que você está conseguindo não é exclusivo da Janelice. É exclusivo de um grupo de pessoas que fazem parte desse sistema. Parabéns a você, mas extensivo a toda a sua diretoria, a todas as mulheres que fazem parte. Muito obrigado. Quero mencionar a nossa líder maior, a Neiva, nossa presidente nacional da mulher empresária. Quando a Neiva, nós nos encontramos aí pelos cantos desse país,
E ela fala: Rec, mas não tem jeito, esse país não funciona como nós gostaríamos. Por que outros estados não têm a mesma cultura de Santa Catarina? Porque nós de Santa Catarina somos diferentes. Há um consenso que nós somos diferentes. Nós fizemos as coisas diferentes. Nós somos muito mais associativista. Nós somos muito mais cooperativista. Vem muito da nossa formação. Mas nós temos o espírito que faz a diferença. O nosso espírito associativista está fazendo a grande diferença. E você já implantou um ritmo totalmente diferente na nossa CACB. É o nome de Santa Catarina indo a nível nacional e dizendo: se Santa Catarina dá certo, se Santa Catarina ter resultado, é possível ter resultado a nível nacional. Mas concordo com você, como é difícil algumas regiões criar esse espírito que nós temos aqui como referência. Como presidente da entidade maior, FACISC, eu preciso reconhecer também o trabalho que vocês estão fazendo aqui a nível de Estado, do planejamento de vocês, seguindo nossa recomendação de estar alinhado sempre ao planejamento da federação, das associações empresariais, estar alinhado às principais diretrizes. Estamos sempre conscientes que nós precisamos falar a voz única. Nós somos uma entidade forte, desde que conseguimos implantar a nossa voz única cada dia mais forte, cada dia realmente todos falando a mesma linguagem, defendendo os mesmos princípios. Então, muito obrigado. Eu lembro que há 3 anos damos um grande desafio para a Neiva. Neiva, precisamos fazer algo diferente para os nossos jovens que não chegaram muito bem à juventude, e damos o grande desafio para a Neiva. E a Neiva organizou as mulheres, envolveu os jovens, e foi formado um novo conceito, geração empreendedora, para os nossos estreantes a jovens. Obrigado pelo trabalho que vocês têm desempenhado a nível de Estado. Um resultado fantástico. É nós fazendo a nossa parte. Temos falado muito que não precisa ninguém fazer milagre, desde que cada um faça a sua parte. As mulheres estão fazendo a parte. O envolvimento com a federação está fazendo a parte. E esse espírito associativista da mulher, desse espírito de empoderamento da mulher, está envolvendo o nosso sistema. E esse envolvimento está dando resultado. Quem lembra, há 3, 4 anos atrás, quando iniciamos a nossa gestão, tinha poucos núcleos de mulheres. Hoje nós chegamos a 58. Mas isso é resultado do trabalho, da vontade de cada um de vocês. Querer aproveitar os momentos, mas acima de tudo, aproveitar o espaço que é de vocês. Mais uma vez, parabéns pelo dia de vocês. Parabéns por este evento, que é o reconhecimento da sociedade catarinense a vocês. E a nossa gratidão como FACISC, por estar juntos com vocês. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos mais longe. E se a gente quer, a gente faz. Mais uma vez, obrigado a todos que vieram dos 4 cantos do estado prestigiar o evento. Estamos juntos. A FACISC é apoiadora, a FACISC está realmente agradecida pelo trabalho e pela grande oportunidade de demonstrar aos empresários, quer local ou a nível nacional, que Santa Catarina, as mulheres estão fazendo a sua parte. Muito obrigado, sucesso a todos. Convidamos para fazer o uso da palavra
senhora coordenadora regional do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, SEBRAE, Soraya Tonelli. Eu estava pensando ali sentadinha se eu ia precisar do degrauzinho, mas acho que dá para tocar sem. Bom dia, gente. Bom dia, meninas. Primeiro, parabéns para todas pelo Dia Estadual da Mulher Empresária. Parabéns a todas as empreendedoras que estão participando, as que estão chegando também. Quero fazer um cumprimento especial aqui aos realizadores do evento, a Janelise, como presidente do Conselho Estadual da Mulher Empresária, a deputada Ana Paula, representando aqui a Assembleia Legislativa e a casa que está nos recebendo hoje, a FACISC, presidente REC, também a FACISC, que integra o Conselho Deliberativo do nosso SEBRAE aqui em Santa Catarina. Quero fazer um cumprimento também à Neiva, presidente, que nos orgulha muito, né, nessa posição, levando o nome das catarinenses como presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária. Quero fazer um cumprimento também aqui a Sandra Molinaro, presidente da CIBIG, em seu nome, Sandra, também nossa grande parceira do SEBRAE, fazer um cumprimento a todas as lideranças aqui presentes. E quero também citar, aqui nesse início, a empresária Lorena Nolasco, né, que também nos orgulha muito, coordenadora aqui da CIF, da CIF Mulher, como vencedora estadual do Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios, na categoria Pequenos Negócios. Parabéns, Lorena, novamente. Importante frisar que o Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios, além da trajetória profissional e de gestão e de empreendedora, avalia diversos pontos, como iniciativa, visão de futuro, pensamento sistêmico, aprendizado, inovação, valorização das pessoas e do gênero feminino, planejamento, estabelecimento de metas, busca de informações e oportunidade. Ufa! Parabéns! Bom, nós somos, no Brasil, cerca de 8 milhões de mulheres empresárias. Isso representa 32% do total de empreendedores do Brasil, entre formais e informais. 98,5% são empresárias de micro e pequenas empresas, pequenos negócios. O empreendedorismo feminino tem crescido muito no país. Em 14 anos, segundo dados do IBGE, cresceu 34%, comparado ao crescimento do empreendedorismo masculino, digamos assim, que cresceu 14%, isso é bastante significativo. Todo o movimento de empoderamento feminino tem crescido muito nos últimos anos. Após 2010, em que a ONU Mulher lançou os 7 princípios do empoderamento feminino, e aqui eu quero citar o 5º princípio, né, que tem a ver diretamente com essa questão do empreendedorismo. Então, quero parabenizar os realizadores pelo evento Empreende Mulher Catarinense, já na sua 3ª edição, consolidado, é um sucesso e contribui de maneira contundente para que esse movimento de empoderamento feminino ele se consolide e cresça cada vez mais. Importante, muitas pessoas têm uma visão meio deturpada, digamos assim, que o empoderamento feminino é conceder benefícios ou privilégios para a mulher. Não. O empoderamento feminino é, sim, prover condições de igualdade de gênero e condições para que nós possamos desempenhar o nosso importante papel na sociedade. Por tudo isso, parabéns a todos os organizadores e sucesso no evento de hoje. Convidamos para fazer o uso da palavra senhora presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresarial, Neiva Killing.
preciso de banquinho aqui também, né? Bom dia a todas aqui presentes. Um prazer enorme ver todas vocês aqui conosco hoje. Presidente REC, representando todos os empresários. São poucos aqui hoje, né, REC? Hoje você é minoria aqui. E parabenizar a deputada Ana Paula. E, em nome dela, eu parabenizo todas as outras. Obrigada pelo apoio que tem nos dado, né, ao Conselho Estadual por esse evento. A Janelise é presidente do Conselho Estadual. E, em nome dela, eu homenageio todas vocês aqui. E, quando foi me falado que, eu digo, olha, tem 600 mulheres empresárias. Eu disse, gente, que maravilha. E aí comecei a pensar que tipo de recado eu gostaria de passar para vocês. E aí me lembrei que era importante que talvez uma grande maioria não saiba que para estar aqui hoje, nesse número em que estamos, houve um longo caminho percorrido. Isso é um caminho de 20 anos, como está ali, do Conselho Estadual. E eu tive a oportunidade de fazer parte desse início, quando foi criado esse Conselho Estadual, gente, em 79, começou esse, com a Isabel Baggio. Não sei se a Isabel já chegou, ela está aqui? Ah, está ela lá atrás, Isabel. Começamos esse projeto, vem para cá, desce aqui, vem aqui ficar mais pertinho. Começamos esse projeto, gente, eu gostaria de colocar para vocês o que foi essa trajetória e até onde chegamos hoje. Nós não tínhamos, vocês imaginem, naquela época, eu fazia parte, a Isabel, iniciando esse Conselho Estadual como presidente, eu comecei, como tinha sido convidada para participar da Associação Comercial de Florianópolis, para fazer um trabalho com mulheres, automaticamente eu integrei este Conselho Estadual, eu era, na época, diretora, nem sei se ela lembra, como diretora de planejamento. E nós ali dentro do conselho, vocês podem imaginar, nós estávamos sentadas, né, Isabel, pensando, nós tínhamos que fazer o regimento interno, nós tínhamos que pensar, afinal, esse conselho se propõe a quê? Vocês não pensem que nós chegamos, todas vocês aqui hoje, dentro dos seus núcleos estaduais, com diretrizes bastante claras desse foco da mulher, assim, de um dia para o outro. Isso levou 20 anos para a gente ter esse amadurecimento que vocês têm hoje, por Santa Catarina ser a representante, eu diria, nacional, né, como referência. Sabe, presidente, eu ouvi de uma pessoa muito importante dentro da federação, que eu tive a oportunidade de voltar lá de Canela, e ele me disse, Neiva, no Brasil só tem 2 federações, uma é a FACISC, e outra do Paraná. E eu fiquei muito contente, porque eu disse para ele, olha, eu estou muito mal acostumada, porque a gente faz um trabalho dentro da federação e a gente tem todo o suporte. E agora a gente vê que, na realidade, nos outros estados não acontece isso, né? Então, parabéns, isso tudo é porque nós tivemos o apoio. Mas eu queria dizer para vocês, então, esse caminho que foi feito, que demorou bastante tempo, muitas gestões foram feitas no sentido de que esse conselho caminhasse, né, para que esse trabalho de posicionamento da mulher empresária, que a gente imaginava que a gente deveria ter condições de oferecer desenvolvimento pessoal, desenvolvimento em termos de lideranças, que as pessoas pudessem, essas empresárias, tivessem um propósito, porque é muito fácil você chamar as pessoas para participarem de um movimento. O mais difícil é você fazer com que elas continuem com você. E isso por quê? Porque ela precisa ter um propósito. Ainda mais que e as pessoas ficam, quem não conhece esse movimento associativista, fica bastante impressionada, principalmente quando a gente fala que nós somos voluntárias. As pessoas, às vezes, olham as pessoas que lideram esses projetos, e às vezes até quando elas me veem a nível nacional, elas imaginam que você receba uma remuneração. Digo, não, gente, nós fazemos isso voluntariamente, pelo prazer que nós temos de poder contribuir, de poder fazer a nossa parte. E só isso eu acho que todas vocês pensam isso, né? Que é uma forma de uma gratificação pessoal, de saber que a gente está contribuindo por um algo melhor. Eu acho que isso, eu sempre digo, deveria servir muito, por exemplo, para esse Brasil que nós estamos vivendo hoje, que como esse empresário, né, como essas mulheres já estão fazendo a sua parte dentro das suas regiões.
Então, eu gostaria de dizer que nós caminhamos esse longo caminho. Hoje temos claros os nossos propósitos, nossos objetivos, né? E eu queria dizer que, em função dessa realidade que a gente construiu em Santa Catarina, eu fui convidada para participar, então, do Conselho Nacional, e eu não preciso dizer para vocês que o mesmo caminho que foi trilhado aqui, há 20 anos atrás, de construção desse conselho, que começou com a Isabel, e a gente está fazendo a nível nacional, porque a maioria dos estados, onde tem os conselhos estaduais, alguns não têm, inclusive, né? Santa Catarina é uma referência, né? Eu uso esse referencial que nós temos de trabalho, de metodologia, para levar isso para os conselhos estaduais. E eu acho, o que acontece? Hoje eu vejo que, na própria CACB, né, presidente, era uma realidade, e, no fim, a gente fica muito mal acostumada hoje, porque nós, me lembro, na época em que nós começamos, nós não tínhamos, vocês me desculpem dizer, nós não tínhamos credibilidade nos nossos trabalhos. Na própria entidade, o REC não acho que fazia parte ainda, as pessoas nos ouvem. O corpo de consultores, eu sei disso hoje, tá? Anos atrás. O corpo de consultores não acreditava nesse trabalho que era feito, porque ninguém tinha muita ideia do qual era o propósito desse grupo de mulheres. Nem elas mesmas, para dizer a verdade para vocês, se tinha muito claro, na época tinha o que tem hoje, a metodologia do empreender, mas vocês não se esqueçam que a metodologia do empreender, ela não é normalmente, ela não é multissetorial, como é o nosso caso e dos jovens. Então, o que a gente fez? Dentro da metodologia, nós tivemos que encontrar o nosso caminho. O que a gente queria? O que nós queríamos por essas mulheres? Isso é hoje claro para todas nós. E essa razão de ser, e o que a gente fala hoje, que é trazer essa palavra que a gente está falando tanto, que é o empoderamento da mulher, e aí eu parei para pensar, mas vem cá, será que está todo mundo interpretando muito bem o que é esse empoderamento da mulher? E eu fiquei pensando, como é que a gente disseca isso? Gente, é ter voz ativa, é você ser líder do seu espaço, é você poder ser a protagonista da sua vida, né? É você saber que você tem condições, através desse trabalho associativo, poder interferir dentro da sua comunidade e fazer ali a diferença, trazer com que outras pequenas e microempresárias possam participar. Eu tive, semana passada, casualmente falando com uma pessoa, porque a gente sempre se pergunta, será que a gente está no caminho certo? Será que é isso mesmo que as pessoas estão buscando? Será que a gente está podendo contribuir? E aí eu encontrei com uma pessoa e ela me disse, nossa, Anível, eu queria tanto te agradecer a você, a CIF Mulher, naquela época, porque nós estivemos lá, eu fiquei, na realidade, 2, e depois mais 2 gestões, e depois mas isso foi na época da CIF Mulher. Ela disse, Neiva, hoje eu sou a empresária que sou, tenho uma empresa que eu tenho, graças ao trabalho que nós estivemos lá. Eu estava chegando na cidade, não conhecia ninguém, e fui convidada para participar do núcleo. E aí, qual foi a minha surpresa? Eu aprendi, eu me desenvolvi, e eu encontrei dentro do núcleo uma parceira que me convidou para trabalhar com ela. Ela tinha uma clínica, eu tinha a especialidade em Pilates, as duas se juntaram, ficaram anos trabalhando juntas. Então, eu pensei, meu Deus, é isso mesmo, é o caminho certo. Nós estamos dentro desses núcleos em que a gente pode se falar, em que as mulheres podem trocar ideias, saber das nossas dificuldades. Você sabe que nós temos questões de gênero que são inegáveis. Às vezes as pessoas questionam, e questionavam na época, hoje não tanto, mas por quê? Por que esse trabalho? Existem situações de vida nossas que nós não vamos poder dizer que elas não existem. Como é que conciliamos? Como é que equilibramos vida pessoal e vida de trabalho? Como é que a gente trabalha essa culpa que muitas de vocês, mães, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente trabalha? E eu acho que esses espaços são fóruns especiais para a gente também tratar desses assuntos. Então, eu acho que o importante é isso, a gente está no caminho certo. A partir dessa experiência de Santa Catarina, eu me sinto bastante confortável para dizer que, a nível de Brasil, nós estamos tentando. Eu não tenho lá as federações que a gente tem aqui, mas você sabe que uma das coisas, assim, que eu cheguei à conclusão, eu sou uma pessoa resiliente.
Na realidade, as pessoas às vezes me dizem, Niva, mas você é persistente. Aí eu cheguei à conclusão que eu sou mesmo. Que, sabe, você fala e você fala e você fala. E eu acho que no fim as pessoas chegam, não, mas eu acho que é isso mesmo. E você acaba fazendo, né, com que as pessoas, na realidade, acreditem nisso que é possível. A gente tem um exemplo que dá certo. E isso me traz muita segurança, porque a gente tem um modelo, né, que tem sucesso. Então, eu quero dizer assim, puxa, mas o que a gente conseguiu? A nível estadual, a gente já sabe, né? Estamos aqui com vocês nesse grupo maravilhoso. Eu me lembro, só para dar uma ideia para vocês de como é que era, eu fiz reuniões no início do Conselho Estadual que eu tinha 2 pessoas. Tá? E com 2 pessoas, vocês imaginam, às vezes eu tinha diretoria, elas não conseguiam se deslocar. Então, realmente, as dificuldades foram muitas, mas o trabalho foi avançando e chegamos onde estamos hoje, com todas vocês aqui. E, a nível nacional, o que a gente tem construído em função disso? Porque nós conseguimos credibilidade, né? E, em função disso, nós conseguimos um projeto, já agora a gente tem um projeto de comunidade europeia, que o Conselho Nacional conseguiu recursos, porque, na realidade, esse projeto exige que 25% dos seus recursos sejam destinados a mulheres empresárias. E isso já é um grande ganho para a gente. E uma outra grande vitória também, além disso, que a gente está conseguindo a nível nacional, que foi, na Câmara de Comércio Internacional, o case Empoderamento da Mulher Empresária, que é do Conselho Nacional, né? É a história do Conselho, né? É este nosso modelo de funcionamento. Está concorrendo lá em Sydney, agora em setembro, né, presidente? Eu vou também lá. Me convidaram para ir, porque estamos entre os 5 finalistas. Vai que a gente ganhe. Gente, nós vamos ficar insuportáveis, porque, olha, o melhor seria o melhor case do mundo. Ou seja, é um modelo que dá certo. E isso a gente vai ter condições, olha o orgulho de repente, a gente replicar esse modelo no mundo inteiro. Não é pouca coisa, né, presidente? Já pensou? Entre os 5 finalistas. E aí, naquele dia, vai decidir qual o melhor. Eu vou lá para a torcida, estou bem faceira. Mas eu quero dizer para vocês, isso tudo me entusiasma, isso tudo me deixa, assim, apesar das muitas dificuldades, isso tudo me deixa super feliz, e o caminho é seguir, né? E a gente sabe que vai conseguir. E eu queria ler para vocês, do Paulo Freire, um texto que eu achei bem bacana, que eu acho que tem tudo a ver conosco. É o seguinte: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, vamos esperançar. Obrigada. Convidamos para fazer o uso da palavra Excelentíssima Senhora, terceira secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Ana Paula de Lima, neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, Silvio Drevec. Acho que a atração aqui foi esse banquinho, né? Todo mundo vai subir, não vai subir. Muito bom dia. Muito bem-vindas ao Parlamento Catarinense. Em nome do deputado Silvio Drevec, presidente dessa casa, nós damos as boas-vindas. Ele está presidindo, nesse momento, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa. E, em nome da deputada Luciane Carminati, coordenadora da bancada feminina, da deputada, colega parlamentar, deputada Dirce Heiderscheid, nós damos as boas-vindas a todos vocês. Cumprimento carinhosamente Janelise Royer dos Santos, presidenta do Conselho Estadual da Mulher Empresária, ao senhor Ernesto João Reck, presidente da FACISC, a Soraya Tonelli, a coordenadora geral do SEBRAE,
que mencionou aqui a palavra gênero. Isso tem que estar no imaginário de todas as pessoas. A Neivia Killing, que também é presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária. Em nome delas, eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Em nome do senhor Ernesto, cumprimento os poucos homens que se fazem presentes nessa plateia. Essa casa nunca foi tão feminina. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Estar nesse evento, nessa Casa de Leis, onde no mundo da política ainda é um mundo muito masculino, nós temos aqui 4 deputadas, e ontem participando de um evento no Tribunal Regional Eleitoral, onde foi lançado um programa, um incentivo às mulheres a participar do mundo da política, elas podem e o Brasil precisa. Também tivemos a participação de várias mulheres, mas não é fácil participar de um mundo do mundo da política, que é um mundo de decisão. É na política que tem as grandes decisões que nós todos sonhamos e nós todos queremos. Então, nós mulheres vivemos um momento histórico importante. Estamos unidas pelo empoderamento da nossa voz, reconhecimento das nossas conquistas e do nosso protagonismo. E aqui, diante dessa plateia composta pela maioria de mulheres, eu tenho convicção de que estamos em sintonia com as questões que tocam a todas nós. Nesse país e no mundo que queremos livre, com avanços e respeito à nossa atuação como profissionais e empreendedoras, sabemos também que há uma realidade que se impõe e a qual não temos como ignorar. Estamos vivendo um momento de muita violência contra as mulheres em todos os lugares, em todas as classes sociais, e como deputada eu tenho deparado diariamente com dados gravíssimos sobre a violência, principalmente contra as mulheres, não somente a violência física, nem a violência patriarcal, patrimonial, a violência psicológica, mas o feminicídio no estado de Santa Catarina está grandioso e nós temos que estar atentos a isso. E numa reflexão rápida, destaco que a violência acontece de diversas maneiras. Como eu falei, não é só a física. E nós temos que ter a capacidade que somos obrigadas, e sabemos disso, trabalhar o dobro para provar o nosso valor e conquistar o nosso espaço de direito. É engraçado que as mulheres, Neiva e Janelise, nós temos que provar a todo momento. Não que nós somos ótimas, não que nós somos boas, mas que somos ótimas. Ótimas mães, ótimas profissionais, ótimas políticas, ótimas empreendedoras. Quando você falou que há 20 anos vocês tiveram que lutar muito, matar um leão por dia para reconhecer o nosso trabalho, que a gente não quer só ser vista pela nossa aparência, destacar somente pela aparência, mas pelo aquilo que nós exercitamos, então realmente é um longo caminho a ser trilhado diariamente, cotidianamente. Estar aqui nesse espaço, nessa Casa de Leis, é uma oportunidade construída no campo da política. Vocês estão hoje aqui porque, num determinado momento, e a história das mulheres precisa ser registrada, a lei que determina que o dia 17 de agosto é o Dia Estadual da Mulher Empresária, foi de uma deputada desta casa, deputada Simone, da região norte do nosso estado, da cidade de Joinville, que apresentou essa lei e nós todos aqui aprovamos. Mas estar aqui nesse espaço para fazer esse Empreender Mulher, nós tivemos há 3 anos atrás, com mulheres empresárias que vieram ao nosso gabinete, Vanilza de Oliveira, a Rita, aqui a Juliana Simon, que a gente decidiu. Então, foi realmente uma decisão política que essa Casa de Leis tem que abrir esses espaços para as mulheres empresárias, porque são um orgulho do estado de Santa Catarina. A gente se articula, a gente se organiza e se prepara para um momento como esse. Somente nós podemos ser a porta-voz do que pensamos sobre o mundo e, mais do que nunca, as mulheres não querem mais terceirizar esse protagonismo. Para encerrar, eu não posso deixar de mencionar também um momento político delicado que vive o nosso país, triste, e que realmente envergonha e que nós temos passado diante do mundo. Tivemos a oportunidade de eleger por 2 vezes uma mulher a presidenta da República. Independente das cores partidárias, é justo reconhecer que foi uma eleição legítima, passou por um processo eleitoral e que
A deposição da nossa presidenta foi injusta, preconceituosa, machista, misógina, e a nossa democracia foi duramente atacada. E não está melhor do que isso. Nós estamos vivendo um momento difícil. Ora vista, na semana passada, que era também para sair esse ilegítimo presidente, e os deputados deram continuidade a isso que está acontecendo no nosso país. Infelizmente, isso me envergonha muito. Portanto, quando não percebemos, quando uma de nós é injustiçada, discriminada, violentada, todas nós somos atingidas de alguma maneira. É uma marca que fica na história das mulheres. Então, encerro esses cumprimentos, dando parabéns a todas pelo Dia da Mulher Empresária, e me coloco como aliada, como realmente tenho sido, em todas as iniciativas que valorizem o protagonismo da mulher. Temos algo que nos une profundamente. Queremos ser reconhecida, trabalhamos com determinação e coragem para que o nosso Estado, o nosso país cresçam, e queremos respeito e qualidade de vida. Isso não é diferente para nós, que vivemos aqui nessa Casa de Leis, isso também não é diferente para vocês, que fazem o orgulho de Santa Catarina através dos seus negócios. Nós temos a todo momento que provar que somos capazes. E nós somos capazes, sabe por quê? Porque nós temos um pacto com a coragem, para dizer para uma mulher que ela não consegue, olha, gente, aí é que ela vai atrás, aí é que ela mostra a sua determinação, a sua força. E eu estava conversando aqui com a minha colega ali do lado, a Corine. Nós fizemos muita coisa, mas nós temos que aprender a dividir o nosso trabalho doméstico. Isso a gente não consegue. Eu vi aqui uma criança. Semana passada nós fizemos aqui um belo evento do parto humanizado, que é a defesa da vida, é nós que colocamos os filhos no mundo, e tem que ser de uma forma humanizada, de uma forma respeitosa nesse momento tão divino, emocionante que é parir. E vi uma criança aqui quietinha. Nós acordamos cedo, temos que passar maquiagem, perfume, estar bonita, falar bem, trabalhar e dar conta da vida, da casa do marido e de tudo mais. Então, parabéns a todas as mulheres, parabéns a vocês, mulheres, que não desistiram da luta, que fazem acontecer no nosso Estado e no nosso país. E eu tenho certeza que o Brasil, o nosso Estado, cresce cada vez mais pela participação insistente de nós, mulheres. Nós podemos e queremos um mundo melhor. Muito obrigadas e bem-vindo ao Parlamento Catarinense. Neste momento, iremos iniciar o 3º seminário Empreende Mulher Catarinense. Passamos a condução dos trabalhos para a senhora Bárbara Erig, cerimonialista oficial da FACISC. Desejamos um ótimo trabalho a todos. Bom dia. Bom dia, mulheres. Bom dia, empresárias, mulheres de sucesso, mães, amigas, filhas. Hoje é o nosso dia. Esse evento foi feito para todas nós. E ele é uma realização da Assembleia Legislativa e da Escola do Legislativo, com o SEMI, o Conselho Estadual da Mulher Empresária, e a FACISC, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Nós agradecemos muito os nossos patrocinadores, Ao Invest 5.0, projeto de cooperação internacional mais importante da Comissão Europeia na América Latina. CAINCO, Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo de Santa Cruz, Bolívia. Parmais, Unimed Grande Florianópolis, Univale, Cicobi e Casaredo. Para este evento, nós também agradecemos o apoio de CACB, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Adove, Comunicação Digital de Rio do Sul, ACIL, Núcleo de Mulheres Empresárias de Lages, Expresso São Miguel, Rejane Silva Sanches, Birô de Direito, Vanils Oliveira, Coaching e Consultoria, Sebrae, Santa Catarina e BRDE. Mulheres, muitas de nós já alcançamos a nossa meta, conhecemos o nosso sucesso. Outras estão trilhando o caminho certo para chegar lá.
E hoje, nós somos o foco das atenções, principalmente no único dia do ano que nos dedicamos e paramos para nos enxergar, para nos reinventar, ressignificar e comemorar as nossas conquistas. Empoderar é uma palavra linda e está super na moda. Ela significa o ato de dar poder ou conceder poder para si ou para o trem. Mas será que nós já alcançamos esse poder? Apesar de muitos resultados positivos, ainda temos um grande caminho a percorrer no quesito igualdade de gênero, homem e mulher no Brasil. Ocupamos a posição 121 no ranking de participação de mulheres na política, um pouco mais de 10% de assentos no Congresso Nacional. Estamos em apenas 10% das prefeituras. Somos a 5ª maior população, a 9ª maior economia do mundo. Porém, nós agora, hoje, ocupamos a 79ª posição em desenvolvimento humano e igualdade de gênero, segundo o relatório do PNUD. Toda mulher empreendedora deve buscar um posicionamento adequado no mercado de trabalho. Isso gera impacto nos negócios, na visibilidade da sua empresa e também na sua imagem pessoal. Temos que nos posicionar cada dia melhor, a cada dia, nos aperfeiçoando as nossas habilidades, aquelas que ainda nos faltam. E este é um trabalho que o SEMI desenvolve por meio dos 58 núcleos espalhados pelo Estado. É por isso que estamos aqui, porque hoje somos mais fortes. Assistiremos agora um VT da FACISC, um vídeo institucional. Tudo no mundo se desenvolve com planejamento, estratégia e associativismo. Falaremos de uma organização que deseja um mundo melhor e faz isso acontecer. A FACISC busca a integração e a representatividade empresarial por meio do associativismo, visando um ambiente favorável aos negócios, enfatizando o desenvolvimento sustentável catarinense. Isto é FACISC. Somos mais de 34 mil empresas, distribuídas em 220 municípios do estado de Santa Catarina, atuando por intermédio de nossas 146 associações empresariais. Estas ramificações organizacionais, fomentadas pela FACISC, representam o fortalecimento de todos os setores catarinenses, como uma catalisadora, impulsionando o Estado economicamente. Somos o maior sistema empresarial voluntário, líder na inovação e na promoção sustentável. Promover esta interação empresarial focada em resultados em prol da sociedade catarinense só é possível a partir de um forte esquema estratégico, com princípios baseados em valores. A ética e seriedade, transparência, profissionalismo e a sustentabilidade são quesitos fundamentais para o sucesso da FACISC. Buscamos continuamente a excelência na gestão em nossos processos através da governança corporativa, intermediada por um eficiente conjunto de mecanismos alinhados a interesses econômicos, ambientais e sociais, com base em 4 diretrizes estratégicas de atuação. A representatividade. Com foco em posicionamento e opinião, nossa voz representa os mais variados setores da economia catarinense, como agronegócios, comércio, indústria, prestação de serviços e turismo, aproximando a classe empresarial do poder político e contribuindo de forma direta na gestão pública. Outra diretriz é a melhoria do ambiente empresarial. Com foco estratégico em inovação, nossas soluções empresariais são mecanismos estimuladores que solidificam o mercado e a economia local. Os cartões de benefício útil, por exemplo, reforçam o ideal de crescimento regional, aquecendo o consumo no comércio local, sem qualquer ônus para as empresas ou seus usuários. Graças aos cartões útil, o empresário pode economizar até 30% em taxas administrativas. Isso representa uma circulação de mais de R$2 milhões que são reinvestidos em Santa Catarina. O certificado de origem é outra inovadora ferramenta integradora utilizada pela FACISC. Através de um sistema online, o empresário tem maior agilidade na entrega da documentação e também redução nos custos de emissão dos certificados. O maior programa de desenvolvimento empresarial no país também nasceu em Santa Catarina.
O empreender é o associativismo na prática. Micro e pequenas empresas são beneficiadas por meio de núcleos de interesse, onde conseguem acesso mais facilitado à informação, trocam experiências, realizam compras em conjunto e promovem o desenvolvimento sustentável de seus negócios. Com esse mesmo objetivo, formamos alguns dos mais importantes grupos representativos de nosso estado, como o Conselho de Imobiliárias, o Conselho de Comércio Exterior e os núcleos de automecânicos e do vestuário. O Conselho Estadual da Mulher Empresária é hoje o maior organismo de representatividade empresarial feminina catarinense, para mais de 900 mulheres empresárias, líderes em seus segmentos. Já o SEGESC, Conselho Estadual de Jovens Empreendedores, tem a missão de desenvolver a liderança jovem orientada por princípios empresariais, incentivando e fortalecendo o empreendedorismo. Isto é resultado. Isto é FACISC. Nossa terceira estratégia é sustentabilidade. Atuando com o objetivo de geração de valor e cidadania na esfera social, ambiental e econômica. O Programa de Desenvolvimento Econômico Local é uma realização 100% catarinense criado pela FACISC. O DEL é um modelo de gestão capaz de contribuir para o desenvolvimento da região, fomentando o diálogo entre parceiros públicos, setor empresarial e atores não governamentais que trabalham a partir de interesses coletivos, projetando o crescimento da cidade 20 anos à frente. O fortalecimento do sistema é nossa quarta diretriz, que tem como tema central a capilaridade, por meio das associações onde desenvolvem-se planejamentos estratégicos, assessorias e integração. O programa Voz Única, por exemplo, tem como foco disponibilizar à sociedade um meio de referência que contenha, de forma organizada e sistematizada, o que cada região de Santa Catarina necessita do ponto de vista da classe empresarial. O Voz Única faz um levantamento, processa dados, diagnostica e compila as necessidades do Estado para a promoção do desenvolvimento socioeconômico. Seguimos atualmente, em primeiro lugar, a eficácia e atendimento às nossas afiliadas, ficando à frente de outros grandes centros no país. A FACISC organiza, integra, representa e faz acontecer 34 mil empresas, 220 municípios, resultados mais que expressivos, diretriz de atuação, foco estratégico e associativismo por uma sociedade, por uma Santa Catarina melhor. Para mais informações, procure a associação mais próxima de sua região ou acesse nosso site. FACISC. A gente quer, a gente faz. Essa é a nossa FACISC, uma salva de palmas. Vamos iniciar o nosso seminário com um painel Marketing de Conteúdo e a Empatia com o Cliente. Convidamos a palestrante painelista Emília Chagas, CEO da Content Tools, plataforma de marketing de conteúdo. É jornalista formada pela UFSC e especialista em criar estratégias de conteúdo que engajam o público e geram oportunidades de negócios. Mãe e empreendedora da 500 Startups no Vale do Silício, Promise Endeavor e Startup Santa Catarina e também Startup Brasil. Com vocês, Emília Chagas. Convidamos a mediadora, jornalista Camille Reis. Ela possui MBA em Gestão Editorial. Atualmente é colunista do Diário Catarinense, integra um núcleo de projetos especiais e brands do grupo, produzindo conteúdo de marketing digital para uma troca de informações com a nossa painelista ao final desta apresentação. Oi, gente, bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Vou me apresentar. Você vai passar os slides para mim? Então, muito obrigada. Primeiro, então, antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês todas por estarem aqui, reunidas num evento que eu espero que traga muito conteúdo de muito valor para as empresas de vocês. E esse é o assunto que eu vim trazer aqui. Como é que a gente, que está aqui hoje para receber conteúdo, como é que a gente faz para compartilhar o conteúdo que a gente tem? O
conhecimento que a gente tem sobre o nosso negócio, e eu aposto, não é pouco, como é que a gente usa esse conhecimento para angariar mais e mais negócios? Como é que eu faço para atrair os meus futuros clientes com o conhecimento que eu tenho dentro da minha área? E conhecimento eu tenho certeza que não falta ninguém aqui. Então, antes de mais nada, só me apresentar. A cerimonialista já fez o favor de falar bastante a respeito da minha jornada. Eu sou jornalista por formação, sou gestora de conteúdo há mais de 8 anos, trabalhei em projetos bem bacanas, tanto em TV quanto portais de conteúdo online, projetos de empresas bem grandes, né, bancos, e de empresas bem pequenas também. Startups, pequenas empresas de tecnologia em fase inicial. Em todas elas eu percebi o mesmo problema na gestão de conteúdo, um problema de processo, um problema que poderia e deveria ser solucionado por uma ferramenta de automação. E dessa ideia, então, dessa solução, surgiu a Content Tools. Depois de rodar um pequeno produto aqui no Brasil em 2014, nós fomos selecionados por uma aceleradora internacional e participamos de uma aceleração lá no Vale do Silício, na 500 Startups. Então, de lá, nós expandimos para mais de 6 países. Hoje, a Content Tools é utilizada, é a ferramenta de gestão de conteúdo de mais de 900 empresas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e países da Europa também. Então, o meu desafio é ajudar os times de marketing, ajudar as agências digitais a gerir o conteúdo online deles de uma forma mais inteligente. E tudo começa por essa pergunta. E eu queria fazer essa pergunta para vocês. Se a gente hoje, né, a forma como a gente compra, nós como consumidoras, os nossos clientes também, como a gente faz, como a gente toma decisões de compra hoje? E eu aposto que é diferente de como os nossos pais faziam, como as nossas avós faziam. Eu me recordo muito bem quando meu pai ia tomar uma decisão de uma compra, né? Não estou falando de uma garrafa d'água, né? Coisas de baixo valor agregado e muita oferta, mas às vezes um valor um pouquinho mais importante para a família, ou mesmo para a sua empresa, a decisão sobre um fornecedor. Necessariamente a gente busca hoje informação. Mas sempre buscamos informação. Só que antes essa informação ela estava detida dentro da empresa desse fornecedor. Eu, para adquirir informação sobre potenciais geladeiras, por exemplo, que eu quisesse comprar para minha casa, eu tinha que ir até a loja e o vendedor ia me contar qual a diferença entre cada modelo de geladeira. Hoje não é mais assim, né? Hoje a gente mesmo, né, nós como consumidores, conseguimos acesso a essa informação de casa, né, dos nossos celulares, é muito mais fácil. Porém, do ponto de vista de quem vende, eu preciso fornecer as informações certas no momento certo, não é isso? Então, a forma como a gente toma decisões de compra mudou. Se antes nós éramos muito impactados, né, por figuras como aquela ali, né, da esquerda de vocês, e no Brasil essa figura tinha um pouco menos de cabelo, vendeu muito produto de limpeza, vocês devem lembrar bem. Antes a gente era muito impactado por propaganda, hoje muito menos, né? Hoje a gente é muito mais impactado pelas informações que nós mesmos buscamos, né? Pelas informações que nós vamos atrás, nós buscamos. É essa informação que nós consideramos a mais preciosa no momento que a gente toma a decisão por um fornecedor, por um produto novo, seja para a nossa casa, para o nosso escritório. Então, o que a gente diz em relação a isso, o que são essas informações valiosas, né? Essas informações valiosas é o que a gente chama de conteúdo, é o conteúdo online. E o conteúdo hoje, gente, ele é o começo do marketing. Então, não dá para pensar em fazer nenhuma ação de marketing, seja marketing online ou offline, sem pensar em conteúdo, sem pensar nessas informações. Ele é o começo do marketing e ele é um ativo para a nossa empresa. Cada peça de conteúdo que uma empresa coloca, né, no ar, ela vai angariar a atenção do público, não só naquele momento em que essa peça foi para o ar, mas ela vai angariar essa atenção ao longo de muitos e muitos e muitos meses. É muito curioso quando eu falo de conteúdo online, eu estou falando de artigos num blog, estou falando de posts numa rede social, estou falando de e-books, livros digitais, estou falando de vídeos que a gente possa, né, fornecer para o nosso público, tudo que gere essa informação, esse conhecimento para o nosso público. Cada peça dessas, né, no momento que a gente coloca no ar, às vezes ela traz um certo público, mas vai passando os meses, essa visualização aumenta. Ela não diminui, ela aumenta e ela está sempre presente. Então, é por isso que a gente diz que ela é uma PG.
Vocês lembram das aulas de matemática, o que é PG, o que é PA, né? Então, ela aumenta exponencialmente. Isso é muito bacana. E é diferente das ações de marketing offline que a gente tinha antigamente, que elas eram extremamente pontuais. Elas tinham começo, meio e fim. Quando a gente fala de marketing digital, fala de conteúdo, a gente não fala de começo, meio e fim, a gente não fala de campanha, a gente fala de compromisso e de uma crescente. Esse conteúdo vai estar no ar até quando eu não quiser mais que ele esteja, mas ele vai estar no ar para sempre. Então, é bem interessante essa dicotomia. Eu queria voltar um pouquinho, a gente já voltou 20 anos atrás, no começo aí dessas empreitadas da FACISC, da mulher empresária, mas eu queria voltar esses 20 anos, agora do ponto de vista do marketing digital, para mostrar para vocês que, olha, em 96, pensem só, 96, não tinha smartphone, não tinha internet em casa, a maioria das pessoas não tinha internet em casa, algumas já tinham aqui no Brasil, mas não era a maioria. Lá em 96, a gente já tinha essa noção, pode passar, de que o conteúdo seria o veículo dessa grande rede que a gente tem hoje, né? Dessa tecnologia toda que a gente usa hoje da informação. Não sei se vocês conhecem esse cara aqui, né? Ele tem um rosto conhecido, né? O nome dele é Bill Gates, agora todo mundo já sabe, né? Então, o Bill Gates, fundador da Microsoft, já publicou um artigo no site da Microsoft, que não está mais no ar, mas em 96 ele publicou esse artigo, e ele dizia o seguinte: conteúdo é rei. Talvez vocês já tenham ouvido essa expressão, ela é bem conhecida no mundo do marketing digital. Conteúdo é rei. Oportunidades são notáveis e muitas empresas estão fazendo planos para a criação de conteúdo para a internet. Então, isso lá em 96. Né? Então, não é algo que parece uma moda, né? Marketing de conteúdo é algo que parece uma moda, né? Veio, vai passar, é algo assim. Não é moda, gente. Lá em 96 já se apontava que seria o conteúdo o grande carregador de toda essa rede. Essa rede, ela existe, a internet existe porque ela interlaça conteúdo. E existem os buscadores para que nós encontremos conteúdo. Então, as empresas de vocês, para estar online, para estar no meio digital, para atrair clientes nesse meio, precisam de conteúdo. Entende a relação? Mas ele não vem lá de 96, 20 anos atrás, não. Olha só, no final do século XIX, já tinha empresas bem grandes que já tinham dado que já sacavam que os clientes, as pessoas, para tomar decisão de compra, principalmente decisões grandes, precisam estar bem informadas, para se sentir confortável com essa decisão. Então, tem uma empresa bem conhecida, a John Deere, que é uma empresa de máquinas agrícolas, né? Enfim, vocês certamente conhecem os tratores e as máquinas da John Deere. Lá no final do século XIX, pensem vocês, Estados Unidos, área rural, lá no meio do campo, as primeiras máquinas sendo vendidas, a John Deere oferecia um informativo impresso, claro, né, não tinha internet naquela época, um informativo impresso que chamava The Furrow, e nesse informativo, o que eles faziam? Ficavam fazendo propaganda dos tratores e das máquinas? Não. Eles ofereciam informação, conteúdo útil para aquelas famílias de fazendeiros já naquela época. Como tirar o melhor proveito do solo, quais são as sementes para cada cultivo, informação mesmo, que fosse útil para aquelas pessoas. Lá no final do século XIX. Até hoje, a John Deere publica o The Furrow. Também trazendo pesquisas científicas, ajudando ainda, né, as propriedades rurais a se desenvolver. Claro que hoje o The Furrow é online, né, os fazendeiros acessam de um tablet, mas entendem como o conteúdo já era o precursor dessas grandes decisões. Né? As famílias, lá no final do século XIX, adquiriam uma primeira máquina agrícola da sua propriedade. Quando que eu adquiri a próxima? Talvez não naquela geração. Talvez só o filho ou o neto fosse adquirir a seguinte. Né? Mas para que a empresa ficasse no imaginário daquele empreendedor rural, para que a empresa fosse lembrada nessa próxima compra, para que esse empreendedor influenciasse as decisões dos seus pares, né? Enfim, o informativo ajudava. O informativo era esse veículo. Então, gente, como é que está hoje? Eu estou falando lá de 96, do século retrasado, mas hoje, 93% das empresas B2B, business to business, que vendem para outras empresas, nos Estados Unidos, usam marketing de conteúdo para atrair novas demandas de clientes. Então, já é uma realidade, 9 em cada 10 usa. Então, não se pensa mais em fazer ações de marketing online sem ações de conteúdo também.
E eu faço essa provocação para vocês, todas empresárias, que eu sei tem um grande desafio de atração de demanda de negócios novos para vocês, sejam, enfim, vocês nos setores de serviço, indústria, comércio, onde o cliente de vocês encontra informações antes de comprar. Ele está procurando, e ele vai encontrar. E se não for no site de vocês, nos veículos de vocês, talvez seja no do concorrente. Então, onde que o cliente está encontrando informações? Segundo uma pesquisa da Serious Decisions, 70% do processo de compra é percorrido por todos nós, consumidores, e pelos nossos clientes também, online, sozinho, antes de entrar em contato com a empresa. Então, 70% do processo em que eu já estou ali pesquisando sobre o problema que eu tenho, possíveis soluções, possíveis fornecedores, eu estou fazendo isso do conforto da minha casa, do meu escritório, do meu smartphone, e a empresa que vai me fornecer nem sabe que eu estou lá pesquisando e que eles podem ser um potencial fornecedor. Então, a gente precisa atuar não só do momento em que o nosso cliente entra na porta, não só do momento em que ele liga para a gente, não só do momento que ele preenche um formulário de contato no nosso site. A gente precisa estar, porque isso é só 30% do processo. A gente precisa influenciar essa vinda dele muito antes disso. E é aí que entra o marketing de conteúdo. Eu gosto de dizer, gente, que marketing de conteúdo nada mais é do que a gente usar o nosso conhecimento a nosso favor. É a gente usar o nosso conhecimento em forma de conteúdo com um objetivo em mente. Se eu fizer isso, se eu produzir conteúdo com o conhecimento que eu tenho, tendo um objetivo de negócio em mente, eu estou fazendo marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo pode ser um evento, pode ser uma palestra, pode ser um e-book que eu publique, pode ser um artigo, pode ser uma estratégia de divulgação da minha empresa numa ferramenta como o Facebook. Então, eu posso produzir marketing de conteúdo de várias formas diferentes, desde que eu esteja compartilhando informações úteis para o meu cliente. E aí que a gente entra na questão dos pilares dessa grande estratégia. A gente falou, o vídeo institucional da Facis que mostrou muito bem que uma boa estratégia empresarial começa com planejamento. No marketing de conteúdo não é diferente. Então, os 4 pilares dele são planejamento, criação, distribuição e análise. É lá na fase de planejamento que a gente começa e que a gente vai pensar no nosso cliente. Eu vou mostrar para vocês um processo para a gente pensar muito bem em que tipo de informação, então, eu posso fornecer para o meu cliente. Uma vez que eu planejei tudo isso, eu vou para a fase de criação. Na fase de criação, eu posso ter um time dentro da minha empresa, meu time de marketing fazendo a produção desses materiais, posso ter uma agência parceira, posso ter um misto entre os dois, parte sendo produzido dentro de casa, parte por fornecedores externos. Uma vez produzidos os materiais, eu vou para a fase de distribuição. Eu vou usar os canais online a meu favor. E a gente sempre diz que o canal online principal é o meu. Eu não vou usar os meus móveis na casa do vizinho. Eu mobilio a minha casa e decoro a minha casa. Então, você precisa ter os seus próprios canais digitais. O site da sua empresa, no seu domínio, que você tenha esse acesso e você tem essa autoridade em cima dele. Só assim você vai conseguir fazer com que a sua empresa seja encontrada. Se você está fazendo toda uma estratégia digital baseada em uma rede social, em um canal que não é seu, do seu domínio, você corre riscos. Você corre riscos porque as redes sociais mudam de regras o tempo todo. Quem começou a usar o Facebook lá 5, 6 anos atrás, sabia que atingia um certo público, organicamente, sem pagar. Hoje, depois de um tempo, você começa a atingir 2% só das pessoas que seguem sua página. Hoje já caiu, esse 2% já está em 0 ponto alguma coisa. Por quê? Porque o Facebook é como a televisão, é um canal de mídia. Você precisa pagar para aparecer. Você precisa pagar, inclusive, para aparecer para quem dá o like, para quem gosta da sua página. Então, você não tem domínio sobre esse canal. Você deve usá-lo, sim, como canal. E não depositar todas as suas peças de conteúdo lá dentro. Porque aí, sim, você está correndo um risco. Vai que muda. Quem lembra do Orkut? Nossa, Emília, isso é coisa de... Não lembro, não era nascida nessa época. Não, gente, então... Redes sociais mudam, inclusive fecham, inclusive viram outra coisa. Então, não são nossas. Então, vamos colocar o nosso conteúdo onde é do nosso domínio e usar as redes a nosso favor.
usar para divulgar, para disseminar o nosso conteúdo. E depois, no final, então, tem a etapa de análise, que eu considero a mais importante, que é onde a gente vai parar e averiguar se, de fato, essa estratégia está dando certo, se os clientes estão vindo através dela, quantos clientes, de quanto em quanto tempo e tudo mais. Então, entrando na fase de planejamento, o meu assunto aqui com vocês, olha só a quantidade de coisas que a gente tem para pensar. Quando a gente para planejar o nosso marketing digital, o nosso marketing de conteúdo. Eu vou falar com vocês sobre a primeira etapa, que para mim é a mais importante delas, que é persona, é pensar no público-alvo, pensar no nosso cliente. Quando a gente está pensando, então, na persona, a gente está se perguntando quem que eu quero atrair. E é curioso isso, gente, mas são poucas as empresas que se dão o luxo de fazer essa pergunta. Muitas vezes você pergunta para o empresário ou para a empresária, então, quem é o seu público-alvo? Quem é o seu cliente? Meu cliente é quem compra de mim. Gente, não é a resposta. Meu cliente é quem compra de mim, então você pode ser qualquer empresa e oferecer qualquer produto. Isso não existe. Você tem a sua empresa, você tem o seu propósito, o seu produto é único e a forma de entregar esse produto também é única e o seu cliente quer você, não quer o outro. Então, espera aí, tem sim várias características que são especiais a esse cliente que é o seu. Quem a gente quer atrair é uma pergunta muito importante para o marketing de conteúdo, porque é ela que vai nos dizer qual é o conteúdo que a gente deve oferecer. E esse conteúdo precisa partir das necessidades desse público, das dúvidas desse público, das perguntas que eles se fazem, dos problemas que eles têm. Principalmente quando a gente está falando de empresas que oferecem serviço para outras empresas, a gente está sempre resolvendo um problema. A gente está sempre ali, a nossa empresa existe porque a gente resolve um problema de alguém. E esse problema, ele já é do nosso domínio, a gente tem muito conhecimento a respeito dele. Por que não usar esse problema, usar esse conhecimento que a gente tem e ajudar o nosso cliente a resolver esse problema muito antes de ele consumir o nosso produto ou serviço? Aí muita gente me pergunta, nossa, mas então eu vou estar revelando os meus segredos. Eu vou abrir o capô do carro, mostrar o motor em funcionamento, será que o cliente não vai lá e vai fazer o motor dele sozinho? Não, gente, não vai. A empresa do cliente tem N outros problemas, ele tem o produto dele já para resolver, os clientes dele para atrair. O que ele quer saber mesmo é se você é o fornecedor certo. Para saber se você é o fornecedor certo, ele quer saber, você sabe do que você faz? Você tem esse conhecimento? Oferecer o conteúdo vai dar a resposta para ele. Vai dizer, olha, realmente, esse é o fornecedor certo, eles sabem do que eles estão falando. Então, é aí que surge as perguntas que a gente se faz para descobrir quem é essa persona, descobrir quem é esse cliente ideal. Claro que a gente pode começar com a nossa carteira de clientes mesmo, pensando quem são os clientes bons, Quem são aqueles que, se tivesse uma maquininha de clone, eu ia querer colocar lá dentro e reproduzir. Quem é esse cliente fantástico que eu quero trazer mais e mais dele? Então, primeiro a gente pergunta quem é ele, gênero mesmo, a pessoa, Gênero, idade, a profissão, qual é o caminho? Essa é a pergunta muito importante. Que caminho ele percorre desde que ele se liga, que ele tem um problema para resolver, até me encontrar, até decidir pela minha solução, até comprar. Qual é esse caminho que ele percorre? Que perguntas ele se faz ao longo desse caminho? Quais são as informações, então, que eu posso fornecer que vai matar a curiosidade dele naquele momento, que vai resolver esse problema para ele, que vai responder essa pergunta? E quais são as tendências que estão influenciando a vida profissional, a vida pessoal dele? Também são assuntos ali que vão permear o meu marketing de conteúdo. A partir disso, a gente consegue montar a jornada do cliente. O pessoal chama de buyer journey, A jornada do cliente, ela é horizontal, cronológica, ela acontece passo a passo. E quando a gente verticaliza ela, a gente tem essa figura, que é a figura do funil do marketing, que muita gente ouve falar, o funil do marketing, topo de funil, meio de funil, fundo de funil, nada mais é do que a jornada que o nosso cliente passa até comprar o nosso produto. Lá no início da jornada, ele ainda está se pensando sobre o problema que ele quer resolver. Vou dar um exemplo aqui. Muita gente tem empresa de serviço, eu tenho o meu escritório de advocacia, o meu escritório de arquitetura. Então, vamos dizer, um escritório de arquitetura. O meu cliente, muitas vezes, me procura porque ele tem um projeto, porque ele tem ali um problema na casa dele que ele quer resolver. Puxa, acho que ficaria muito mais legal essa decoração, agora está vindo um bebê novo, precisa de um quarto diferente, que apoie esse aumento da minha família, ou eu quero colocar um escritório, um home office, estou mudando a minha carreira. Então, começa
por essa primeira necessidade. Então, o meu conteúdo, enquanto escritório de arquitetura, deveria começar lá também, falando a respeito de novidades na casa, novidades no escritório, para ampliar, dependendo de quem é meu público, esse conteúdo acompanha. E é muito na casa ainda do quê? Lá do início do problema. Depois que eu forneci informação que resolve esse o quê, falar do quarto do bebê, falar do escritório novo, falar, enfim, da ergonomia dos móveis do escritório dele, eu vou entrar no campo dos como. Então, legal, entendi, que é isso mesmo que eu quero, vou fazer essa obra, vou fazer essa ampliação, mas como é que eu faço essa obra? Que materiais eu devo usar? Está todo mundo falando de drywall, será que eu deveria colocar um drywall? Então, que negócio é esse? Então, a gente já vai ali para um campo em que o cliente já sabe o problema que ele tem e ele já está querendo começar a resolver. No campo da solução, ele está no meio da jornada, no meio do nosso funil, ele está bem perto da gente, ele está no meio do nosso funil e eu continuo oferecendo conteúdo para ele sobre a solução, mas não sobre a minha empresa ainda. Olha só a diferença, Não sobre a minha empresa ainda. Então, eu vou falar de como fazer, vou dar dica de obra, eu vou mostrar uma planilha de como é que ele faz, o passo a passo, quem que ele precisa contratar para fazer uma obra e tudo mais. O drywall é a melhor opção para ele ou não, um checklist com prós e contras. E vou oferecendo esse conteúdo aí do campo da solução já para ele, Uma vez que ele passou por esse conteúdo, ele vai dizer, legal, agora eu preciso, então, de um fornecedor para fazer isso para mim, para desenhar esse projeto para mim. Então, que fornecedor que eu devo escolher? Quem que faz desenho de projeto? Aí eu vou entrar no campo do devo comprar? É para mim agora? Quanto custa um orçamento? E aí sim entram os conteúdos de fundo de funil. Muitas vezes eu olho o site das empresas e só tem esse tipo de conteúdo. Só tem conteúdo de orçamento, então, esse aqui é meu produto, descrição de produto, descrição de como é que a gente faz. Isso é tudo conteúdo só de fundo de funil. Quem que eu vou atrair nesse campo aqui? Aqueles 30%, lembram? Eu deixei todos os 70% de fora, se eu só tiver esse tipo de conteúdo. Então, eu só vou falar da minha empresa, só vou falar da minha solução, de como a gente faz, no final da jornada. É importante ter? Importantíssimo, porque é nesse momento que eu vou oferecer aquele formulário de contato, é nesse momento que eu vou fornecer o meu telefone para ele me ligar. Então vem aqui, está aqui, olha só, monta aqui o seu orçamento no meu site e clica aqui que a gente vai ligar para você. Então, é lá no final da jornada. E o cliente que já se informou sobre o quartinho do bebê comigo, lá no meu site, ele já viu o quartinho do bebê. Lá no meu site, ele já viu os materiais que ele precisa usar. Ele já confia em mim ou não confia? Ele já está muito mais presente, com a minha marca, com o meu cotidiano, com a forma como a gente faz. A chance de ele decidir por mim como fornecedor, muito maior. Legal? Então, gente, as empresas que fazem essas estratégias de persona, antes de sair produzindo conteúdo à reveria, elas chegam a ter 5 vezes mais sucesso nas estratégias dela. 5 vezes mais sucesso significa o quê? 5 vezes mais visitas no site, 5 vezes mais leads, ou seja, contatos de potenciais clientes, 5 vezes mais conversão de contatos em clientes efetivos. Quem quer ter 5 vezes mais resultado aqui? Quem não, Todo mundo quer ter 5 vezes mais resultado, então não é tão difícil. Eu convido vocês a começar com esse movimento aqui, com essa metodologia que talvez alguém já tenha se deparado com ela em outros contextos. Chama Mapa da Empatia. Se procurar online, Mapa de Empatia, vai encontrar uma figura muito próxima dessa daqui, com certeza. O Mapa da Empatia, ele me ajuda a tentar calçar os sapatos do cliente, a tentar entender como é que a cabeça dele funciona. Então, eu preciso responder, primeiro eu e meu time, Eu e meu time primeiro, antes da gente sair para a rua, antes de sair a campo pesquisando, a gente tem que entender, e o que é empatia, Empatia é isso, empatia é eu tentar me identificar com o outro, tentar entender como é que ele funciona, os problemas dele, como é que ele vê o mundo. E esse mapa nos ajuda perguntando, o que o meu cliente pensa e sente? O que o meu cliente vê, de fato, no mundo? O que ele fala e o que ele faz? O que ele escuta? Quais são os influenciadores dele? No caso do marketing de conteúdo, é bem interessante a gente tentar entender as influências para saber que canais essa pessoa segue.
que revistas ele lê, que programas ele assiste, né? Tudo isso vai nos ajudar a montar o conteúdo ideal. E depois as fraquezas, né? Ou seja, os medos, as frustrações que essa pessoa passa no dia a dia dela, e os ganhos. Quais são os desejos, as necessidades, o que ela está buscando, o que eu de fato ofereço. Tá? Então, uma vez que a gente responde essas perguntas com o nosso time, a gente está muito mais preparado para começar essa jornada. Essa é a etapa do que a gente chama de Affinity Map, é um mapa de afinidades, que eu vou juntar o meu time comercial, o meu time de suporte. O suporte aqui presta um favor muito legal, porque eles que estão em contato com o cliente no dia a dia, né? Para eles que o cliente liga quando dá algum problema, eles entendem muito bem o dia a dia do cliente, às vezes mais do que o time de marketing. Então, a gente junta a nossa equipe, responde essas perguntas, e aí sim, a gente escolhe 7 a 10 clientes bacanas para entrevistar. Se der para fazer essa entrevista presencialmente, muito melhor. Às vezes não dá, eu posso fazer por telefone, né? Vamos evitar o e-mail, porque o e-mail a gente deixa de fora muitas nuances, né? Às vezes uma pergunta que a pessoa não sabe a resposta, ela fica em silêncio, isso é informação para a gente também. Sinal de que, puxa, se eu produzir conteúdo sobre isso, talvez ela não esteja nem buscando, porque ela não conhece, né? Não tem essa informação. Então, fazer entrevistas com 7 a 10 clientes nossos. Depois dessas entrevistas, a gente vai para a fase de validação. Aí a gente reúne as respostas obtidas com as perguntas dos clientes, vai confrontar essas respostas com o nosso Analytics, com o nosso CRM, aquela ferramenta de gestão de clientes que a gente usa, com as redes sociais. Então, tem gente que me diz assim, Emília, eu sei que é minha persona, porque o Facebook diz lá que 70% mulheres, de tal e tal idade, então essa aí é a minha persona. Digo, gente, essa é a pessoa que segue a tua página, não é a pessoa que compra. Então, a gente precisa ir em quem compra, quem paga, quem é aquele cliente ideal, que tem um ticket médio bacana, é nele que a gente tem que investir. Depois, a gente vai, de fato, construir o perfil. 4 etapas, 4 passos. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. O resultado que vocês vão ter, lembra, 5 vezes maior. E, para ficar tranquila que vai dar certo, eu trouxe para vocês também um passo a passo, bem fácil, tá? bit.do/conteúdo. Às vezes os navegadores eles têm problema com encurtadores como esse. É só dizer que a página é segura que ele abre a página, tá? Lá nesse link vocês vão encontrar uma série de planilhas. Uma delas é a planilha de Buyer Persona. Nessa planilha você vai conseguir construir todos os passos das entrevistas, já tem lá perguntas pré-formatadas, inclusive, para facilitar a vida, e tem um exemplo de um modelo aí de persona. Construiu a persona, gente, é essa figura que tem que colar na parede, ou colocar salvo no desktop, que todo o conteúdo que a gente produzir, a gente tem que pensar nela. Está respondendo uma dúvida real que essa pessoa tem? Está ajudando essa pessoa? Toda vez que a gente produzir um conteúdo, tem que lembrar dessa persona. Legal? Tem também esse site, que é o criadordepersonas.com.br. Se você já tiver as informações, é só depositar nesse site. Ele produz também um PDF bem bonitinho com a sua persona. A gente criou junto com o pessoal das Catarinas, um escritório de design. Então, fácil também. E, no final das contas, o que a gente quer é popular o funil do marketing, é saber quantas pessoas a gente precisa ter lá no topo do funil para ter conversão de contatos, para ter clientes entrando de fato. Para isso, tem uma outra ferramenta, o link está aqui pequenininho, funildomarketing.com.br. No funil do marketing, eu consigo também calcular quantos visitantes o meu site precisa ter, para eu ter o volume de receita que eu estou esperando no final do mês. Tá? Bem legal também acompanhar por esse site. Se você já tem os dados, o número de visitantes que você tem, de leads, de oportunidades, o site também te mostra se as suas conversões estão no nível médio do mercado ou se você precisa melhorar. Então, gente, na prática está aí, bit.do, vocês vão cair lá na página do kit de templates para marketing de conteúdo, super simples, tem uma planilha só para criar estratégia, para criar personas, para gerenciar as ideias, um modelo de gestão também aplicado ao marketing de conteúdo que pode ser bastante útil, um calendário editorial para vocês já registrarem as datas em que os conteúdos vão ser publicados e uma planilha para cálculo de ROI, ou seja, quanto que você está investindo e quanto está gerando de retorno essa estratégia de conteúdo. Bem fácil, né? É só começar. Tá?
Tá aí os materiais de graça e bem fácil de fazer, tá? Pode fazer sozinho ou não, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, Camille? Então, checklist. Para eu começar uma estratégia de conteúdo, eu preciso saber se eu sei como ser útil para o meu público. Se o conteúdo não for útil, se ficar só falando de mim, se ficar de blá, 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 falando do que está na moda, do que está em trending topic, não vai gerar interesse. Então, eu tenho que entender a cabeça do cliente, o que é de fato útil para ele. O meu time tem objetivos claros? A gente sabe aonde a gente quer chegar? Se eu não souber e começar, como é que eu vou saber que eu estou tendo sucesso ou não? Né? Eu não sei. Qualquer caminho serve. Dizem que para quem não tem destino, qualquer caminho serve. O nosso ponto de vista é original? Ele traduz o que a minha empresa é de fato? Os meus objetivos reais? A gente organizou os processos de produção? É importante ter essa organização também. Eu saber quem faz o quê, em qual etapa, né? Bem importante. E como é que a gente vai distribuir, quais são os canais que a gente vai usar, porque as pessoas não chegarão no conteúdo, pelo menos no início, não chegarão automaticamente. Lá, de repente, publiquei e choveu de gente. Não é assim que funciona na realidade. Eu preciso distribuir nos canais em que meu público, de fato, está. Né? E como é que eu vou mensurar esses resultados? Eu preciso saber também as ferramentas que eu vou usar e tudo mais. Tá? Gente, muito obrigada. Espero que tenha sido útil para vocês. Valeu e até a próxima. Muito obrigada, Emília. Muito bom dia a todas vocês. É um prazer participar desse evento maravilhoso com mulheres empreendedoras, empresárias, guerreiras. Como a Emília, eu também sou jornalista, trabalho há 16 anos com jornalismo e, recentemente, com marketing de conteúdo, o que também é uma novidade para mim. Sou também empreendedora individual, então me encaixo aqui. Eu acho que a gente pode começar justamente perguntando, né? Você falou sobre várias estratégias aqui que funcionam, que dão certo, mas eu imagino que muitas de vocês devam estar pensando assim, eu tenho uma empresa muito pequena, né? Eu consigo fazer isso sozinho? Eu preciso contratar alguém? Eu não tenho verba? Que orçamento eu preciso para dar um start nisso e realmente fazer com que a minha empresa seja mais vista? Enfim, é possível? Olha, é possível, e eu digo para vocês que as estratégias digitais, as estratégias de conteúdo mais bem-sucedidas que a gente vê hoje são de empresas pequenas. Por quê? Porque a estratégia digital, ela é mais barata do que a estratégia offline. Então, os times pequenos entraram de cabeça no marketing digital porque você não precisa de verbas milionárias para estar em canais de mídia maiores. Né? Então, é mais inteligente eu usar o meu dinheiro de forma mais controlada. Nos canais digitais, eu tenho como analisar os resultados, que às vezes, num BuzzDoor, num outdoor, eu não sei quantos clientes de fato chegaram depois. Digitalmente eu consigo saber exatamente quanto chegaram, quanto gastou. Né? Então, para as empresas pequenas, às vezes é mais importante ainda uma estratégia como essa do que para uma empresa grande, que tem verba, que tem, né, enfim, patrocina, tem verba para mídia e tudo mais. Então, para empresas pequenas é super importante. E para começar, olha, eu diria que não precisa de um time muito grande. Se você quiser começar sozinho, fazendo essa estratégia sozinha, seguindo esse passo a passo e começando os primeiros conteúdos, é possível. A gente sabe de empresas que já fizeram assim, empreendedoras que já começaram assim, e no início dá certo. É muito difícil de escalar, porque a gente sabe o nosso dia a dia como é, o tanto de problemas que a gente tem para resolver e atender o cliente e garantir a satisfação do cliente, atender o nosso time. Né? Então, acaba na escala, fica impeditivo, eu preciso de mais apoio. Então, se eu não tenho um time de marketing, uma agência parceira ajuda muito. Se eu não quero ainda contratar uma agência porque eu não tenho a verba, às vezes contratar uma pessoa part-time, um freelancer para atuar nessa estratégia. Hoje já são muitas as pessoas com certificações para atuar nesse mercado. A própria Contentus oferece uma certificação de marketing de conteúdo para content managers. Né? Então, garantir que a pessoa que você está contratando tenha essas certificações é bem importante, que ela tenha esse conhecimento para dar apoio. Né? Então, isso é bem interessante. É possível começar, não precisa de uma verba muito alta, 1.000, 2.000, para quem vai dar aquele primeiro passo, né? Já dá para dar um start. Eu não recomendo você planejar fazer tudo sozinho, não. Acho que é bom ter esse apoio, essa ajuda, né? Uma consultoria, ou alguém que já tem um pouco mais de experiência, ou dentro do núcleo, dentro lá da associação, se alguém já faz, colar nesse empresário que já faz, entender como faz. É sempre melhor do que a gente começar a reverir e depois ver que, puxa, gastei tanto e ainda não está vindo retorno. Bem importante também, Camille,
a gente saber que o retorno ele não vem do dia para a noite. Né? Não é campanha, como eu falei, ele é um retorno que ele é gradativo. Vem e vai aumentando ao longo do tempo, o que é muito interessante porque isso gera escala, né? É um canal de escala de demanda. Então, não é algo que eu vou precisar estar sempre fazendo uma ação aqui no Natal, uma ação lá na Páscoa. Não, é algo que, se eu fizer continuamente geram novas oportunidades de negócio para mim. Isso vale para qualquer tipo de negócio, essa estratégia, digamos, desde para quem tem uma pequena loja até para quem tem um negócio maior? Sim, funciona assim. É bem interessante essa pergunta do offline, né? Ah, mas isso aí é online, só funciona para quem tem e-commerce, negócio online. Não é bem assim. Muitos negócios offline têm usado estratégia de conteúdo e dá muito certo. Desde usar canais em que o público está. Eu me lembrei de uma loja agora que não é aqui em Florianópolis, é na Grande Florianópolis, é uma lojinha pequena. E as meninas, as sócias, começaram oferecendo conteúdo e oferecendo também muita dica de look, né? Loja de vestuário, dicas de look e tal, e usavam bastante o site delas e o Instagram, e levam do Instagram para o site delas os pedidos. Hoje elas fornecem para o Brasil todo, mandam os looks delas para o Brasil inteiro, e tem uma lojinha física que começou lá. Então, assim, já aumentaram o faturamento, né, inúmeras vezes, usando os canais digitais e o conteúdo. Para uma empresa maior, até quanto é possível terceirizar essa produção de conteúdo, até quanto Ótima você tem pergunta. que ter domínio, né? Sim, eu digo assim, é importante deixar a estratégia dentro de casa. Então, o time, ou o gestor de marketing, o diretor de marketing, ou o CEO, caso não tenha um time de marketing ainda, tem que dominar a estratégia. Tem que saber o caminho, tem que saber a persona, tem que acompanhar os resultados. Então, a estratégia tem que ficar dentro de casa. Você tem que dominar as rédeas. Não dá para dizer assim, ah, não, a agência vai tocar. Ou esse freelancer que eu contratei vai tocar. Não vai dar certo, porque só quem entende do seu negócio é você. Então, deixa a estratégia dentro de casa e terceiriza a operação. Aí sim, né? Desde que você tenha o controle da operação também. Hoje vocês atendem quantos clientes na Contentools? Hoje já são mais de 900 empresas que usam a Contentools. 60% delas através das suas agências. Então, a gente tem muitas agências que usam a Contentools para fazer a gestão de conteúdo e oferecem a Contentools para os seus clientes, porque fica muito mais fácil a coordenação para essa agência também. Então, tem empresas que têm times de marketing e usam a Contentools diretamente, tem empresas que preferem contratar uma agência e usar a Contentools via agência. E já aconteceu, por exemplo, alguma vez de vocês recusarem um cliente por ele não entender, né? Acontece todos os dias. A gente tem um time que a gente chama que é um time de pré-vendas. E para você passar desse time de pré-vendas para falar com o consultor, a empresa tem que seguir certos critérios. Por exemplo, ter essa seriedade, entender que é uma ação de longo prazo, ou já ter essa ação dentro de casa há algum tempo e querer escalar. Né? Então, assim, eu estou começando agora e eu quero resultados mês que vem e eu não tenho ninguém que vai me ajudar e eu quero que vocês façam tudo. Esse é o cliente que a gente não vai conversar. A gente vai encaminhar ele para alguém que vai conversar melhor com ele, para um consultor especialista, para uma agência parceira, né, que vai, de fato, educá-lo e dizer, olha, não é assim que você vai ter os melhores resultados. Bom, a gente tem um tempo bem restrito aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber. Como é que a Contentools é uma startup, né? Como é que é começar uma startup? Quais são as dicas para quem, né, pensa em iniciar uma startup? Quando a gente começou, em 2012, a gente começou os primeiros ensaios de validação, em 2013 lançamos o produto, era muito ainda... Era um ecossistema iniciando, né? Então, assim, era um grupo que eu lembro que ocupava, gente, 1/5 dessa sala aqui, era todo mundo de startup do ecossistema de Florianópolis. Hoje a gente faz eventos lá na CAT, que lotam a CAT, e tem gente que fica de fora porque não tem lugar para estacionar. Então, assim, melhorou muito o ecossistema. Se você tem uma ideia de uma startup, tem meninas aqui que eu já vi que tem as suas startups, procurar apoios, tanto do Sebrae. Hoje o Sebrae é um grande catalisador desse ecossistema. Nós participamos da primeira turma do Startup SC, acho que já está na 6ª, na 7ª, na 8ª turma, pensa. Então, assim, já aumentou muito o apoio que as startups podem ter aqui no estado. Vale a pena procurar esses catalisadores. A gente começou, então, lá no início,
pouco de estrutura. O meu despertador está tocando. Meu bebê está chamando ali, eu tenho que correr daqui a pouco. Mas, então, se você tem uma startup, acho que a primeira questão é procurar ajuda e ler muito, sabe? Tem um livro que chama Lean Startup, Startup Enxuta, que traz um beabá bem legal, que traz o Business Model Canvas, que é uma forma de fazer um plano de negócios mais resumido. E eu começaria por aí. Eu começaria pesquisando o cliente. Começaria entendendo a dor que esse cliente sente no mercado e que o seu produto vai poder resolver. Emília, muito obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente. Tenho certeza que inspirou muitas empresárias aqui e que vão buscar mais informação para fazer com que o seu negócio progrida mais e consiga aparecer mais para os seus clientes. Como ela falou, o despertador dela está chamando, ela está com a pequena dela ali, né? Muitas de nós, mulheres, trabalhamos, temos nossos filhos, eu estou com minha pequena aqui, meu pequeno em casa, e assim a gente se identifica, e eu acho que essa rede é muito importante para que a gente consiga, né, ir cada vez mais para frente e crescer. Muito obrigada a todos, obrigada, Emília, e a gente passa a palavra para o cerimonial.